Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções e duas variáveis. Até o momento nós vimos então definição de função de duas variáveis, vimos a noção de domínio, imagem, gráfico e também de curvas de níveis, né, de funções de duas variáveis. Nesse vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre limite, né? Esse conceito que ele é tão importante para o cálculo, né? Ele é um conceito que eu acho ele relativamente difícil por causa da definição dele, né? A definição formal de limite, ela é meio complicada, né? Não tem como, eu nem me atrevo a negar isso, né? Mas ele é extremamente importante, né? Então nós vamos ver nesse vídeo três coisas, né? Nós vamos ver a importância do limite. Por que o limite é uma coisa tão importante assim no cálculo, né? Nós também vamos ver a noção intuitiva, que ela é extremamente importante. É através da noção intuitiva de limite que você consegue vislumbrar ou você consegue, então, entender a definição formal de limite. Eu tenho a pretensão de fazer com que você perceba a importância. Eu tenho a pretensão de que você entenda a noção intuitiva e também que você entenda a noção formal de limite, aquela noção intuitiva de limite que nós temos. A definição formal, ela condiz exatamente com a nossa noção intuitiva, né? Limites, eles aparecem no nosso dia a dia e a gente não sabe, né? Os nossos pais, ou talvez você seja pai ou mãe e esteja me assistindo, provavelmente em algum momento da sua vida, ou você falou, ou você ouviu a seguinte expressão: você passou dos limites, né? E aí, ou você sofreu algum tipo de represália, ou então você cometeu algum tipo de represália com quem passou dos limites, né? E limite nada mais é do que isso, né? Você impõe alguma coisa a uma pessoa, né? Em geral, uma criança, né? E quando a criança ela sabe que ela não pode fazer, parece que ela fica tentada a fazer aquilo, né? E aí ela começa a visualizar o seu comportamento à medida em que ela vai chegando perto dessa coisa que ela não pode fazer. Então ela vai chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, e vai visualizando e vai percebendo qual é o seu comportamento, né? Isso é exatamente a noção que nós temos de limite nas funções, tá? E é isso que eu vou tentar mostrar hoje para vocês. Essa é a minha pretensão, tá certo? Bom, objetivos então já foram apresentados, né? E nós vamos continuar usando esses dois livros aqui como referência, especialmente nesse vídeo, de novo, o livro do Stewart, né? A sua 7ª edição, tá? Bom, importância do limite. Esse, como eu já tinha comentado com vocês, ele é de grande importância para o cálculo. Ele é o fundamento de. Ele é basicamente o fundamento de cálculo, né? Por quê? Porque ele é a partir dessa noção de limite que você define continuidade, derivada e integral. Isso eu estou falando do cálculo 1, tá? Estou só falando do cálculo 1. Se você percebeu, quando nós estudamos funções vetoriais há pouco, né? Lá também apareceu essa noção de limite. E essa noção de limite foi utilizada para que a gente definisse, então, derivada, né? Por exemplo, ou continuidade. E também integral. Então, não tem jeito, né? Esse conceito, não tem como você escapar dele, né? Se não bastasse isso, se não bastasse essas três importâncias, e é simplesmente a continuidade, a derivada e a integral, esses dois últimos, os principais conceitos do cálculo, né? Se não bastasse isso, ele é ele por si só ele é extraordinário, porque ele é o conceito que nos permite estimar o comportamento de uma função ao redor ou na vizinhança de um ponto em que ela não está definida. Então tem várias funções que não estão definidas em certos pontos, né? Especialmente quando você tem funções quocientes, né? Quando nos pontos onde o denominador, por exemplo, se anula, nesses pontos a função não está definida, né? Tudo bem, nos pontos ela não está definida, mas você pode se perguntar o que acontece em volta desse ponto, né? Qual é o comportamento da função? Ela extrapola? Ela vai para infinito? Ela começa a se aproximar de um número? O que acontece, né? Então, essas coisas, por si só, isso é outra importância do limite. Olha para esse, eu adoro esse limite fundamental. Para mim, esse limite fundamental, ele é o O do Borogodó. E ele fala o seguinte, né? Ele fala que o limite quando alfa tende a zero,
de seno de alfa sobre alfa, ele é igual a 1. Observe essa função, seno de alfa sobre alfa, ela não está definida no zero. Quando o ângulo alfa é zero, essa função ela não está definida, né? Não adianta. Mesmo assim, você pode perguntar, mas o que acontece com essa função perto do zero? E aí, isso significa calcular o limite quando alfa tende a zero dessa função. E você, lá no cálculo 1, você acaba determinando que esse limite ele é igual a 1. Por que eu adoro esse limite e por que eu acho ele extraordinário? Você não está entendendo o significado deste limite. Este limite está dizendo o seguinte, que perto do zero, esta função aqui, ó, ela tem valor próximo de 1. É tão próximo, que para determinados cálculos, você pode dizer que é igual a 1. Não é, mas é tão próximo de 1, quanto mais perto o seu ângulo chegar do ângulo zero, mais perto esta função aqui vai chegando do 1. Então, o que significa isso? Que para valores, quando você estiver trabalhando com ângulos extremamente pequenos, ou seja, ângulos extremamente próximos de zero, o seno ele pode ser considerado como o próprio alfa, como o próprio ângulo, né? Por quê? Justamente porque como esse quociente aqui é praticamente 1, então você pode dizer, olha, ele é igual a 1? Não é, mas você trata ele como sendo igual. Então você passa esse alfa para o outro lado, né, multiplicando, e você tem então que seno de alfa é igual a alfa. Você pode tratar o seno do ângulo como sendo o próprio ângulo. Isso pode facilitar muito as suas contas. Isso pode facilitar muito. Então essa é uma das importâncias estruturais, vamos dizer assim, orgânicas, naturais desse limite fundamental. Desse e de vários outros, né? Por isso que nós podemos dizer o seguinte, né? Por causa desse limite ser próximo de 1, você pode dizer que para ângulos bem pequenos, você pode substituir o seno do ângulo pelo próprio ângulo sempre que for necessário. Sempre que você estiver estudando alguma coisa, em física, em engenharia, tanto faz. Ou até mesmo na matemática, não importa. Para valores pequenos do ângulo, o seno se comporta, o seno é exatamente, não é exatamente igual, mas ele é muito próximo do ângulo, né? Bom, agora vamos à noção de limite para funções de duas variáveis. O que significa, né? Vamos começar, então, para nós termos essa noção intuitiva, vamos começar a analisar o comportamento de duas funções em torno da origem. A primeira função a gente vai chamar ela de f de xy, e olha só, ela é o seno de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. A função g ela é dada por x ao quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Você pode observar que nenhuma dessas duas funções ela está definida na origem, nenhuma delas, porque o denominador acaba dando zero, né? Então ela não está definida. Mas mesmo assim você pode estimar o valor dessas funções, o comportamento das duas funções, ou quanto elas valem, em torno da origem. As duas próximas tabelas elas vão mostrar o comportamento dessas duas funções perto da origem. Não vamos calcular na origem, porque não faz sentido calcular na origem, mas vamos calcular perto da origem, né? Os valores que vão aparecer, eles têm precisão de 3 casas decimais, tá? Então, essa é a tabela de valores assumidos pela função f de xy, que é essa daqui, ó, né? A função do seno de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Então, vamos ver qual é o comportamento dessa função, tá? Aqui, ó, nas colunas, nessa primeira coluna aqui do lado esquerdo, aqui, eu vou colocar os valores de x. Nesta coluna aqui, nessa primeira linha aqui de cima, eu vou colocar os valores de y. E aqui, ó, nessas células que tem o fundo branco, nessas células vão aparecer, então, os valores da função f de xy quando é calculado no x e no y, tá? Então, por exemplo, se você considerar x igual a menos 5 e o y igual a menos 2, né? Então a função vai valer 0,986 e assim por diante, certo? Aqui, ó, no zero, quando o x for 0 e o y for 0, você não pode calcular, então por isso que essa entrada aqui dessa tabela ela está em branco, né? Mas em volta dela, em volta do zero, observe, ó, x igual a 0,2, y igual a 0,2. Observe que o valor da função é 0,99, né?
Então você pode já observando aqui, ó, que quanto mais próximo o ponto chegar da origem, mais próximo a função se aproxima de 1, né? Então, se você tem, ó, olha esse ponto aqui, ó, menos 1 para o x e 0 para o y. A função vale 0,841. Se você pegar o menos 5 para o x e o 0 para o y, ela já vale 0,990. Quando você pegar o x igual a menos 2 e o y igual a 1, ela já vale 1,000. Tá? Então, já está muito mais próxima de 1. E assim, por qualquer lado que você se aproximar aqui, por qualquer... basta que você se aproxime da origem, o par xy se aproxime da origem, e você vai percebendo que a função ela também se aproxima de 1, tá certo? Bom, isso faz um certo sentido pelo seguinte, ó, quando você faz o xy se aproximar do ponto 00, é porque o x e o y estão também próximos de 0. E, portanto, este valor aqui, ó, essa soma de quadrados, ela também se aproxima de 0. Então, este número que está no denominador, que é o mesmo que está dentro do argumento, eles tendem a 0. E aí, você pode lembrar, então, do seu limite fundamental. Você sabe que o limite fundamental fala um dos limites fundamentais fala isso daqui. Então, você pode dizer, olha, o argumento dentro do seno é igual ao argumento que está no denominador. O denominador tende a 0, quando x e y tendem a 0. Então, você fala assim, realmente parece que faz sentido que este limite, que esta função aqui, ela se aproxime de 1. Tá? Agora, vamos olhar para esta função g que nós definimos. A função g, ela está definida assim, ó. X quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Vamos olhar o que diz a tabela dela, né? Então, quando você olhar para essa tabela, você começa a perceber, quando você olhar em torno da origem, né? Quando x e o y estão em torno da origem, olha o que acontece com as imagens, né? Elas ficam pipocando, né? Você não tem um valor tendência, né? Ó, uma hora, ó, quando o x é menos 2 e o y é menos 2, ó, ela vale 0, 0,00. Talvez tenha alguma coisa depois, mas a precisão é 3 casas, né? Aqui, quando o x é 0 e o y é menos 2, ela vale menos 1,000, tá? E assim, então, uma hora vale 0, outra hora vale menos 1, aqui vale 0 de novo, aqui vale 1, aqui 0, aqui menos 1, aqui 0, aqui vale 0,724. Então você começa a olhar para isso daqui e você começa a perceber e falar, putz, mas quando o xy se aproxima da origem, parece que realmente essa função ela não se aproxima de lugar nenhum. Uma hora ela vale 0, outra hora ela vale 1, né? Outra hora ela vale menos 1, né? Olha, por exemplo, ó, uma coisa aqui, olha para os elementos aqui dessa diagonal, ó, quando o x e o y aqui, ó, os elementos, não, aqui, ó, esses elementos aqui, ó, olha os elementos dessa diagonal aqui, ó, você tá vendo, ó? Quando o x e o y são iguais, ó, tá vendo? Aqui x e y são iguais, né? Olha o que acontece com a função. Ela se anula em todos os pontos em que o x e o y são iguais, né? Isso faz sentido também, por quê? Porque a nossa definição de função é essa daqui. Quando o x e o y forem iguais, quando eles forem iguais, né? O que você vai ter? Que esse numerador aqui, ele se anula, né? Então, por isso que nessa diagonal aqui, ó, você tá vendo? Nessa diagonal, a função se anula. Nessa outra diagonal aqui, ó, a função também se anula. Agora, observe para os valores da função. Olha só, quando o y é 0, e o x for qualquer número, olha o que acontece com a função. Ela dá sempre 1, né? Então, quando você pega pontos que estão no eixo x, quando você está com pontos no eixo x, a função ela sempre vai dar 1, né? Por que isso sempre vai dar 1? Isso também faz sentido por causa da definição, né? Pontos que estão sobre o eixo x, o y é igual a 0. Aí fica x ao quadrado sobre x ao quadrado, que sempre vai dar 1. Né? Então, esse comportamento estranho que essa nossa função tem. Por outro lado, quando você pegar pontos em que o x é 0 e o y não é 0, né, que é esses casos aqui, a função sempre vai dar menos 1. Por que isso acontece? Também pela definição. Ó. Porque quando o x é 0, aqui se anula e aqui se anula, fica menos y quadrado sobre y quadrado, isso sempre vai dar 1. Quando nós considerarmos o y
diferente de zero. Então você olha para isso aqui e você fala, mas isso aí é o caos. Isso aí isso é caótico. A nossa função ela é caótica em volta da origem, né? E de fato, com isso você pode então dizer que essa função ela não se aproxima de nenhum número quando o xy se aproxima de zero. Aqui está escrita aquela observação que nós acabamos de fazer, né? Quando você pegar pontos no eixo x, a função vale 1. Quando você pegar pontos no eixo y, a nossa função vale menos 1, né? Isso significa o quê? Isso significa que quando você aproximar o par ordenado xy por diferentes maneiras, de diferentes modos, ou nesse caso por diferentes retas, uma vez pelo eixo x e outra vez pelo eixo y, a nossa função f ela se aproxima de valores distintos, né? Isso você vai dizer, quando você tem esse tipo de coisa, primeiro você fala, no caso da nossa primeira função, você fala que o limite, quando xy tende a 0, 0 da função é 1, e o limite, quando o par xy tende à origem desta função aqui, esse limite não existe. Então você escreve essas coisas, você pode escrever essas coisas, quando você faz essa análise via tabelas ou qualquer outro tipo de análise, tá certo? Em geral, nós utilizamos essa notação aqui, limite, quando xy tende a b da f de x é L, para indicar que os valores da função f de x, y, se aproxima do número L à medida em que o par xy se aproxima do par AB ao longo de qualquer caminho que esteja no domínio da função. É importante que o caminho esteja no domínio da função para você poder calcular a função nos pontos desse caminho. Dito de outra forma, nós podemos fazer os valores de f de xy tão próximos de L quanto nós quisermos. Para isso, é suficiente que você deixe o par xy suficientemente próximo do ponto AB. Nunca igual, mas próximo, tá? Então, dizer que o limite da função é L significa isso. Os valores de f eles são tão próximos de L quanto você quiser. Você pode deixar eles tão próximos quanto você quiser. Para que você deixe eles tão próximos quanto você queira, o seu ponto XY tem que estar cada vez mais próximo do ponto P, que é exatamente isso que está acontecendo aqui nas duas tabelas. Ó. À medida em que o par XY, ele vai se aproximando do 0, 0, você vai calculando as funções, né? E ela vai dando valores correspondentes da função, né? Nesse caso aqui da nossa função g, uma hora era 0, outra hora era menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 1. Então, tinha esse comportamento aqui, essa nossa função. Tá? Então, mas você pode deixar o mais próximo possível quando o limite existe. Vamos pegar esse daqui. Ó. Olha, esse daqui é um limite que existe dessa função aqui, da função seno de x² mais y² sobre x² mais y². Então, é este comportamento aqui. Então, olha só. Quanto mais próximo você quiser que essa função chegue do 1, mais próximo você tem que deixar o par xy do zero, da origem, tá? Então, essa noção, essa é a noção intuitiva que nós temos de limite. E aí vem a definição formal, que é o calcanhar de Aquiles, né? E olha como é que é a definição. Então, dada uma função de duas variáveis, com um certo domínio D, que contém, aqui a gente fala que o domínio da função tem que conter os pontos próximos do ponto AB, né? Então, você pega um ponto AB, que está no domínio, mas esse ponto AB ele tem que ter vizinhança no domínio da função. Ou seja, pontos próximos desse ponto AB tem que também pertencer ao domínio da função, para que você possa estimar a função nos pontos próximos desse ponto AB. Então, nós vamos dizer que o limite da função, quando xy tende a AB, é o número L, e nós vamos escrever assim, vamos manter a mesma notação. Se acontece a seguinte coisa, para todo número epsilon maior que zero, tem que haver um número delta maior do que zero, tal que, se o par xy pertence ao domínio, e essa raiz quadrada aqui for maior do que zero e menor do que delta, então, este módulo aqui, ele é menor do que epsilon. Você olha para essa definição aqui e você fala, mas filho, o que você está escrevendo aqui? Você olha para essa definição, você desanima dela, né? Por quê? Para todo epsilon,
existe um delta tal que se xy está no domínio e essa raiz quadrada for menor do que delta, então esse módulo é menor do que epsilon. Mas o que está escrito aqui? Então vamos analisar. Vamos começar a analisar. O que significa isso daqui? O que significa este módulo? Módulo de f de xy menos L ser menor do que epsilon. O que significa isso? Este módulo aqui, ele corresponde à distância desses dois números reais aqui. F de xy é um número real, L é um número real. Como eles são números reais, eles podem ser representados por pontos. Eles podem ser representados por pontos na reta, né? Então, este módulo aqui é a distância dos pontos que correspondem a esses dois números reais aqui. Ah, mas o que é essa raiz quadrada aqui? Volta para a geometria analítica. Na geometria analítica, como é que você calcula a distância do ponto xy até o ponto AB? Raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos a ao quadrado. Então, esta raiz quadrada aqui é a distância entre o ponto xy e o ponto AB. Enquanto que este módulo aqui é a distância entre os números f de xy e r. Assim, o que nos diz essa nossa definição aqui de limite? Ela nos diz que a distância entre o f de xy e o L, elas podem ser tão pequenas quanto você queira. Para isso, você torna cada vez mais próximo o ponto xy do ponto AB. Mas nunca igual a zero. Essa distância nunca pode ser igual a zero. Então, se quando o limite é L, você pode encurtar a distância do ponto f de xy e L, ou seja, você pode deixar o f de xy o mais próximo possível de L. Para isso, você toma o xy cada vez mais próximo do AB, mas nunca igual a AB. É isso que está dizendo essa definição de limite. Essa coisa estranhíssima aqui, que a princípio é estranha, mas o significado é exatamente esse que nós temos de limite. Tá? Esse aqui é um diagrama de flechas que ilustra o que nós acabamos de dizer. Observe que, que para qualquer intervalo pequeno que você pegar em torno do L, né, módulo significa isso, né? Aqui nós estamos dizendo o módulo de f de xy menos L. Módulo é isso daqui, né? Quer dizer que você está pegando um intervalo pequeno em torno do L. Tão pequeno quanto você queira. Então, quando eu te der um intervalo pequeno em volta do L, você pode encontrar um disco aberto, de raio delta, centrado no AB, de modo que todos os pontos desse disco, exceto possivelmente o AB, são mapeados dentro desse intervalo aberto de L menos epsilon até L mais epsilon. Tá? Essa é uma outra interpretação via diagramas de flecha da nossa definição de limite. Né? Então, eu vou encurtar, agora eu vou deixar o meu intervalo mais pequenininho aqui em volta do L. Tudo bem, esse disquinho aqui provavelmente ele vai ficar ainda menor. Quer deixar o intervalo menor ainda? Pode. Aí o seu disquinho vai ficar cada vez menor. Aí você fala assim, tá, mas e se eu quiser pegar um intervalo aberto aqui muito grande? Isso não é legal. Porque se você quer saber, olha só, você quer saber o comportamento da função em torno do ponto AB. Por que você vai pegar um disco grande? Ou por que você vai pegar um intervalo grande aqui? Não. Se você quer saber o valor da função perto do ponto AB, você vai diminuindo aqui cada vez mais o intervalo em torno do L, né? Vai deixando ele cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E aqui você vai diminuindo o seu disco e vai olhando, será que a imagem desse disco cai dentro desse intervalinho? Se não cair, você diminui ainda mais o disco, o raio do disco, e assim por diante, tá? Então, valores pequenos, tá certo? A outra ilustração possível é via o gráfico da função, né? Que é dado nesse slide aqui, né? Se epsilon maior que zero for dado, se eu te der epsilon maior que zero, quando o limite é L, né? Então você pode encontrar um delta pequeno, tal que se o xy for restrito a esse disquinho, ou seja, se você pegar pontos dentro do disco, sempre pontos dentro do disco, mas diferentes do centro do disco, né? Sempre diferentes do AB. Então, quando você calcular a imagem desse disquinho, ele vai ser refletido aqui na nossa superfície,
E essa imagem do disco, ela tem que estar compreendida entre esses planos horizontais aqui, o L menos epsilon e o L mais epsilon. Né? Quando isso acontecer, para todo epsilon, então você pode dizer que a sua função também tem limite L. Ou quando a função tem limite L, esse tipo de situação ela acontece. Tá? Bom, essas são, então, as maneiras de você visualizar a definição formal de limite, né? A definição formal é essa, a interpretação nós demos dois diagramas, temos duas formas de visualizar, né? Uma via diagramas de flecha, outra via gráfico. E agora uma observação final, né? Você observa o seguinte, que para funções de uma única variável, para você fazer o x tender a A, você só tem duas direções possíveis. Ou você se aproxima pela esquerda, ou seja, quando x se aproxima de A pela esquerda, e você escreve assim, né? Escreve dessa forma. Ou a outra forma de você se aproximar do A é pela direita, com valores maiores do que A, mais próximos de A. Né? Então você escreve assim. Né? E aí vale lembrar o seguinte, né? Isso aqui são as noções de limites laterais, né? O limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, se ele for diferente do limite de f de x quando x tende a A pela direita, nesse caso você fala que o limite não existe. Né? Essa é uma técnica muito útil lá no cálculo para você estimar ou para você dizer se o limite não existe. Quando você olha para a função e você, por algum motivo, você acredita que o limite não exista, o que você faz? Você fala assim, olha, eu vou me aproximar do A por valores à esquerda, vou calcular esse limite, vou ver o que acontece com a função. Depois eu vou calcular o limite da nossa função se aproximando do valor A por valores à direita, ou seja, por valores maiores do que A. Vou me aproximando. Então, você tem dois caminhos, duas formas de se aproximar do A. Uma vez pela esquerda, outra vez pela direita. Né? Uma vez para um lado, outra vez para o outro. Se os limites derem diferentes, acabou. A função não tem limite. E aí é que vem a questão. E para funções de duas variáveis? Como é que isso funciona? Bom, nós vamos ver no vídeo a seguir, no próximo vídeo, que o buraco é um pouco mais embaixo, porém, nós já demos indícios nesse vídeo de como que nós vamos proceder. Talvez você não tenha percebido, mas há indícios na tabela da segunda função, na função g que nós analisamos. Volta lá no vídeo, lá onde aparece a tabela, e vai no vídeo, no slide seguinte. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, vai. Aqui, ó. Olha para essa tabela, e visualiza a análise que nós fizemos aqui, ó. Olha só, olha o que nós escrevemos aqui. Quando nos aproximamos de 0, 0 de diferentes maneiras, uma vez pelo eixo x, outra vez pelo eixo y, a f se aproxima de valores diferentes. E você pode visualizar aqui também que quando x e y forem iguais, ou seja, quando você se aproxima da reta x e y igual a x, ou então quando y igual a menos x, coisa do tipo, né? Ou quando x igual a y, né? Para esses pontos, a função vale 0. Então, isso já nos dá indícios de como que nós vamos determinar quando que limites de funções de duas ou três variáveis não existem, tá certo? Mas isso nós vamos fazer no próximo vídeo. Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam no próximo vídeo.